então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Vamos começar a pensar essa lógica, né? E a gente vai começar pelo modelo. A gente vai começar criando o caso, porque é o primeiro que precisa acontecer. Então, olha só, eu ainda tenho todos os prints que eu usei no meu debug, né? Ou seja, eu ficava mandando ele fazer print na linha de comando para eu ver se estava funcionando. E eu vou usar eles para mostrar. Mas eu queria já mostrar para você só, tipo assim, os prints na hora da criação do caso, né? Ou seja, ele vai conectar com a base de dados de sucesso, ele vai ir buscar os IDs de todas as cidades que tem na base de dados. Aí ele vai sortear 9 IDs, ele vai criar uma listinha aqui com 9 IDs de base de dados. Aí ele vai ir lá para cada um desses IDs, ele vai lá na base, agora ele vai buscar a informação daquela cidade. Você fala, Adriana, por que você não pegou já toda a informação no começo? E aí você só atribuiu já nesse array toda a informação. É aquele negócio que a gente falou da memória. Se eu for pegar toda a informação de todas as cidades, ou seja, dos seus países, sua moeda, sua bandeira, toda essa informação, eu vou estar básica, e eu só preciso de 9 cidades, eu tenho 35, né? Ou seja, eu tenho ali 26 cidades de informação inútil que eu estou gastando memória à toa. Então, por isso eu dei esse passo a mais aqui. Então depois ele vai em cada cidade e aí sim vai buscar a informação, o nome, latitude, longitude, a gente vai ver, porque ele vai pegar o país, a bandeira, a moeda, a gente vai ver isso, como que ele vai fazer, porque ele vai fazer um join com isso. Ele testou aqui com a imagem da bandeira, porque estava dando um bug, que quando não tem imagem da bandeira, ele não era para ele querer pegar uma pista com imagem da bandeira, mas estava dando um bug, ele estava pegando e estava falando, ela foi embora com uma carro com uma bandeira None. Eu falava assim, não era para isso, era para não aparecer. Então eu fiz esse debug, a gente vai ver. Então aqui com os dados da bandeira. Depois que ele pegou os dados de todas as cidades, ele começa a montar os locais para cada cidade, tá? Então para cada cidade ele vai sortear 3 locais, ele vai sortear os personagens e vai atribuir essa informação para os dados da cidade, tá? Depois ele vai sortear as pistas e vai novamente atribuir, tá? Depois aqui, ó, bancos aqui, os locais escolhidos. Depois ele vai criar as pistas de cada local, tá? Então isso aqui é tudo criando a pista de cada local, tá? Estação de ônibus, olha só, é um monte de informação porque é a pista para cada cidade, tá? Ele tá falando aqui a pista de cada cidade. Claro, isso daqui, se você quiser, você pode vir ler e você vai estragar o jogo pra você, porque vai estar todas as pistas, tá? E a gente vai ver com calma tudo isso. Então ele tá montando cada pista, tá criando cada pista, tá criando cada local, tá colocando cada pista no seu local e tá fazendo print para eu poder ver o que tá acontecendo. Depois, ele atribui os destinos. Então ele vem aqui para Cairo e para, né, os destinos possíveis da cidade de Cairo. E naquele roteirinho, ele viu que para a cidade que está no X0, tem X, Y e Z destinos, que estão nos índices X, Y, Z. Então ele vai vir aqui e vai atribuir, e ele vai fazer isso porque uma vez que a gente saia desse espaço de criar o caso, a gente não vai poder mais se basear naquele roteirinho do array, porque a gente vai embaralhar a cidade. Porque eu estava percebendo que quando você se baseava naquele roteirinho do array, uma vez aparecia sempre no mesmo lugar, tá? A cidade. Então ficava fácil você descobrir a cidade sem precisar, você tendo descoberto como a posição que ficava ali nos botões, a cidade que você ia viajar, logo você seguia o roteiro. Então, justamente ele
Agora, atribui, não, na classe cidade a gente vai ter uma propriedade que vai ser justamente para os destinos, para a lista de destinos possíveis daquela cidade, porque daí depois ele vai pegar aqui no nosso array de cidades e vai embaralhar ele todo. Vai dar uma embaralhada no array de cidades, que é para poder aleatoriamente, né, embaralhar e poder mostrar pra gente de uma maneira aleatória e a gente não conseguir mais seguir esse roteirinho. Não conseguir mais perceber, agora eu sei que sempre a cidade que tá aparecendo aqui no segundo lugar para o primeiro, no para o segundo e assim por diante. Então essa é a lógica que eu montei aqui. E como você vai poder ver, né? Então eu vou criar uma outra pastinha aqui, onde eu vou meio que copiar a lógica, mas ir acompanhando aqui da minha colinha. Porque senão, se eu fosse fazer tudo aqui do zero com você, você não ia conseguir seguir, você não ia conseguir acompanhar. Mas eu quero mostrar pra você. Então a gente tem aqui o nosso jogo 2. Então o que eu vou fazer, eu vou criar primeiro todos os meus packages. Então eu vou criar o meu package controller, tá? O model eu já criei, né? Aí criei ali com você. Vou criar o Python package view. E eu vou criar aqui no meu view, meu Python package linha de comando, porque eu vou começar com a linha de comando aqui, tá? Mostrando os negócios na linha de comando. E eu vou criar uma pastinha aqui, new, tá? Directory, recursos, tá? Barra imagens. Então, quando eu coloco assim, barra imagens, ele já me cria as duas pastas. E eu vou dar uma cópia aqui dessa imagenzinha, eu vou dar um copy e vou dar um paste aqui. Paste. Ok. Então agora eu já tô com o meu ícone aqui que eu vou precisar. E é claro, a minha pastinha DB, então nova directory DB. E aqui eu novamente vou dar um copy. Isso aqui, eu vou dar um copy desses dois. Copy. E vou dar um paste. Então pronto, agora eu já tenho a estrutura que eu preciso. Você acabou de montar aí comigo, copiando, né? Vendo o que eu estava fazendo. E gente, eu tô fazendo aqui no Windows porque o meu computador é mais potente que o Raspberry Pi para gravação, tá? Então eu vou mostrar para vocês quando eu estiver trabalhando no Raspberry Pi, quando eu estiver mostrando os botões e tudo. Mas para o grosso eu vou fazer aqui no Windows, tá? Então agora aqui no main, né? Vou abrir o main e vou apagar toda essa bereba que eles fizeram aqui no main pra gente. E eu vou copiar e colar, tá? Porque eu detesto quando o professor fica demorando 2 horas pra colar. E você vê o que ele já tá reclamando, né? Ele tá falando, mas aqui não tem nada disso. Isso daqui, esses daqui, eu vou já dar um comentário, vou comentar, tá? Pra ele não ficar reclamando mais. Mas aqui ele tá reclamando justamente esse daqui a gente vai precisar, né? Ele tá falando lá no linha de comando, tem nada, tem esse jogo LC, não tô coachando não. Então a gente vai vir aqui no linha de comando e vai criar esse jogo LC, né? Python file, tá? Jogo LC. E pronto. Se você não tá no PyCharm, você sempre tem que colocar a terminação .py, tá? Mas isso tudo eu tô imaginando que você já aprendeu lá com ou o curso que eu deixei lá, ou algum outro curso que você preferiu. Aqui eu vou escrever esse class jogo LC, tá? 2 pontos. E eu já vou escrever o meu init, o meu método construtor, que é 2 sublinhas. Ele já tá aqui me ajudando, init self, tá? E no momento eu vou colocar pass, assim. Pass quer dizer que vai passar. E assim ele não fica reclamando de que você não colocou, você não colocou o corpo aqui na sua função. Então, tipo, ele vai passar por aqui sem fazer nada, mas pelo menos ele não reclama. Porque o Python reclama muito disso. Como o Python usa a indentação para se entender, não é como outra linguagem que de repente você simplesmente abre, chave, fecha a chave e deixa ele quieto, sem nada, enquanto você está arrumando o resto. Ele reclama, ele fala, não, aqui tinha que ter um código aqui indentado embaixo. Então a gente faz isso para simplesmente para ajudar. Então agora eu vou lá de novo na minha colinha e a gente vai fazer também a classe do controller, né? Que no nosso caso é a classe fluxo de jogo LC. Então aqui no meu controller também novo arquivo de
arquivo de Python, fluxo de jogo LC, criei, ele está aqui criado, e também aqui é uma classe também, classe, fluxo de jogo LC, 2 pontos, e o meu construtor definite, tá? E eu vou colocar um PS por enquanto. E aqui no main, você viu que ele agora já parou de reclamar, porque agora ele está encontrando, ele está falando, ah, realmente, você tem aqui no linha de comando, você tem um arquivo que chama jogo LC, e lá dentro desse tem uma classe que chama jogo LC para eu importar. Então agora você pode realmente instanciar, né, criar um objeto com essa classe jogo LC. Mas se eu mandar rodar no play aqui, você vê que não acontece absolutamente nada, porque eu não coloquei nenhum código ainda, né? Mas ele não está reclamando. Para quem está usando o PyCharm, para quem está usando o outro, está rodando direto na linha do comando, sempre o arquivo que você vai estar rodando é o main.py, tá bom? Para quem está usando o PyCharm, tem uma maneira facinha de você, normalmente, se você cria o projeto com ele, ele já faz isso, tá? Ele já faz isso, ele já deixa configurado que esse é o arquivo que vai rodar, então independente de você estar em outro arquivo, ele vai rodar. Mas se não, você vem aqui, ó, em Edit Configuration ou Editar Configuração, você coloca uma nova, ele vai, escolhe Python, você coloca aqui nova, e escolhe aqui Python, tá? Ele fez um novo, e aqui você vem em Script, e escolhe o seu script principal que você quer que rode principalmente, tá? E escolhe a versão do Python que você quer, se você tiver mais de uma versão, e assim por diante. Dá um nome aqui, teste, por exemplo, tá? E aí você dá OK, e ele vai ter aqui, tá? Teste, eu vou tirar, eu vou deixar aqui sempre no main, tá bom? Porque às vezes nem sempre, né? Se você já abriu um projeto que já estava pronto, que você já fez um outro, ele não faz isso automaticamente, mas é só você fazer essa configuração, e aí você pode ficar simplesmente apertando play, que é mais fácil, né? Do que ficar escrevendo no terminal. Mas se não, você vem no terminal, tá? Eu vou fazer uma vez no terminal só para mostrar, mas você já devia saber. Ele já tá aqui na minha pastinha. Eu vou escrever Python 3, tá? main.py. Vou rodar, e ele rodou. Fez nada, porque, novamente, eu não tenho nada. Mas se eu botar aqui no fluxo de jogo, aqui no init, eu vou colocar um print. Olá, mundo! Tá? Vou dar um salvar. E vou rodar aqui de novo. Coloquei na classe errada. A classe que a gente está instanciando é o jogo LC já. Se eu colocar aqui no jogo LC, vou até tirar o PS, tá? Se eu colocar aqui Python 3, tá? Agora aparece o Olá Mundo, e se eu rodar aqui, ele me abre o Run também com o Olá Mundo. Então, são duas maneiras de rodar, simplesmente. Mas, basicamente, você já está entendendo, né? Ele está aqui no main, chamando a minha classe jogo LC, e ela vai instanciar. E é isso. Eu sempre vou estar instanciando a classe do view principal. E isso porque eu sempre vou trabalhar com a ideia de janela principal, da minha janela principal. Tanto na interface, quanto na linha de comando, quanto no Raspberry Pi. E eu vou estar instanciando aqui no meu main essa janela principal. E aí, tudo o resto parte dessa janela principal. Tudo o resto que vai funcionando parte dessa janela principal. Então, justamente, aqui no jogo LC, eu vou precisar criar uma instância do meu fluxo de jogo, porque senão eu não vou conseguir ver o meu fluxo de jogo. Então vai ser justamente um dos primeiros negócios que eu vou instanciar, tá? Então eu vou chamar de jogo, self.jogo, você já sabe, né, que quando você está criando uma propriedade você escreve o self.jogo, super original também, fluxo de jogo LC. Mas ele está reclamando, o que é esse fluxo de jogo? Não conheço. Então a gente vai ter que importar o fluxo de jogo, né? Então, from the controller, fluxo de jogo LC, import fluxo de jogo LC. Você viu que ele já vai me ajudando, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com IDE, com PyCharm, porque ele já facilita muito a minha vida, ele já vai te ajudando de encontrar tudo isso. Então agora ele não está reclamando, mas ele ainda está reclamando. Por quê? Porque, repara, eu dei esse self aqui como argumento, e meu fluxo de jogo não está esperando argumento nenhum. Ele está falando, que argumento é esse que você está dando? Que eu não estou esperando. Eu vou colocar aqui que ele vai esperar a janela. E ele vai fazer isso porque, novamente, o fluxo de jogo vai controlar o que precisa ser mostrado na janela.
ele vai controlar a lógica de jogo. E parte da lógica de jogo é falar, a gente viajou. Então, se a gente viajou, agora eu preciso mostrar a janela da nova cidade. Então, ele vai precisar controlar a janela. E eu vou, então, entregar o objeto janela para ele. E aqui é muito interessante, porque é uma peculiaridade do Python, tá? Porque outras linguagens não funcionam assim. Algumas linguagens funcionam assim, mas outras linguagens, como por exemplo o C++, quando você dá um objeto de C++ como um argumento, você está dando uma cópia do objeto, tá? Mas no Python não, você não está fazendo uma cópia do objeto, você realmente está dando objeto, você está dando um endereço de memória onde aquele objeto está guardado. Então você fala, Adriana, mas você está fazendo um monte de cópia, aí você vai ver que eu estou passando vários objetos criados como argumentos de vários métodos nossos aqui. Você vai falar, mas você está fazendo cópia de todos esses objetos e a memória, lembra da memória? Como que está a memória? Tá ótima a memória, porque ela não está guardando aquele objeto enorme. Aquele objeto enorme está sendo guardado só uma vez. O que ele está guardando naquele pedacinho é o stringzinho que é referente a dizer onde na memória aquele objeto está guardado. E ele está apontando para o objeto real. Então você vai realmente poder manipular aquele objeto. Então eu realmente aqui não vou estar manipulando uma cópia da janela, a hora que eu estou dando aqui o self, né? O objeto, esse objeto que eu estou criando aqui, jogo LC, na hora que eu estou dando ele aqui como argumento para o meu construtor do meu fluxo de jogo LC, ele não está fazendo uma cópia e alterando a cópia, ele realmente vai estar alterando o meu objeto aqui, linha de comando. E isso vai ser muito importante de você entender, porque todos os nossos views, tá? Todos eles, independente de qual versão do jogo você estiver pegando, todos os nossos views vão estar trabalhando com isso. Vão estar trabalhando com uma classe controlar e alterar o objeto da outra classe. Tá rolando um Inception aí, tá? Inception do jogo. Você é criancinha, né? Se você é o professor, você sabe do que eu tô falando. Se você é criancinha, você talvez não saiba. Vá procurar o filme Inception, do Leonardo DiCaprio. É uma maluquice, difícil de entender. Mas é isso que tá rolando aqui. A gente tá fazendo um Inception das classes. Eu acabei de mostrar a minha idade, né? Não é tão velho assim esse filme, Não lembro agora de quando que é. Mas não pode ser tão velho assim, porque, né? Tem pessoal que continua relativamente novinho nesse filme. Então não pode ser tão velho assim. Não Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio já tá, né? Ele é mais velho que eu. Então se eu já não sou nenhuma criancinha, ele também não é. Mas voltando aqui ao jogo, não ficando fofocando sobre o Leonardo DiCaprio. Então, isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar atribuindo. Então, por enquanto ele tá assim, cinzinha, é porque a gente ainda não tá usando, tá bom? A gente não tá usando e por enquanto deixa ele quietinho ali. Porque por enquanto a gente só tá querendo fazer funcionar. Porque a gente vai estar falando agora do modelo. A gente está com o nosso modelo. Então vamos criar aqui os arquivos que a gente vai precisar para o modelo. Então a gente vai precisar aqui do arquivo, tá? Python File. Conexão base de dados. Então, conexão BD de base de dados. O arquivo cidade, que é o arquivo que vai lidar com os dados da nossa cidade. Então, cidade. O arquivo local, que vai criar cada um dos locais da cidade. E esse arquivo vai ser usado dentro da cidade. Então, se você for ver lá o diagrama de classes, né? Vamos abrir o diagrama de classes. Então, eu tô aqui com o diagrama de classes, essa primeira parte verdinha aqui é o modelo. Você vê que embaixo é o controller, são as classes que lidam com o controller, e embaixo ainda é o view, que parece uma arvorezinha. Mas é bem interessante você pensar isso, porque o modelo, por exemplo, você vai usar para todos. Então, mas você já vê aqui que a gente tem a base de conexão DB e a cidade, tá? Tem uma instância da classe conexão DB, ela vai criar um objeto da conexão da base. O local vai criar um objeto da conexão da base, porque ele vai fazer queries, ele vai buscar na base de dados informação. O jogo também, mas olha só, o local, tá? A nossa cidade tem aqui, vai ter instâncias, tá? Do nosso local, vai ter 3, exatamente porque ele vai ter 3 locais. Cada cidade vai ter 3 locais.
Então ele vai ter uma listinha de local aqui. Então você vê aqui esses locais, é uma lista, é um array de elementos local. E o nosso jogo vai ter 9 instâncias, né? Porque 9 cidades, da nossa classe cidade, tá bom? Então você vê como elas são conectadas. Então vamos criar também, né, o arquivo local e o arquivo jogo. Então eu criei aqui, só para ser mais rápido, já criei, tá? Os 4 arquivos. Em todos eles eu criei uma classe com o nome do mesmo arquivo, com o mesmo nome do arquivo, né? Então, justamente, agora, repara, lembra que eu falei que o jogo, a cidade e o local vão usar a conexão DB? Então eu preciso importar a conexão BD para eles. E aqui o legal é que a gente vai criar uma conexão só. Então agora vamos começar com a conexão. E lembra que eu falei que vai ter uma instância da conexão ali na cidade, no jogo e no local? Vai ser a mesma instância, porque novamente a gente vai estar fornecendo o objeto conexão que a gente vai criar só uma vez no jogo, tá bom? A gente vai estar fornecendo na hora da criação daquela classe, e a propriedade que ela vai guardar com aquela instância da conexão vai ser simplesmente uma propriedade de endereço de memória. Vai estar guardando o endereço de memória, tá? O local da memória, da sua memória, o quadradinho da memória onde aquela conexão está guardada. Então vamos começar com a classe conexão BD. A gente vai ter que se ligar agora no nosso arquivinho Zepha SQLite. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma biblioteca chamada SQLite 3. Então eu vou importar aqui, clicar import SQLite 3. Ah, eu preciso instalar essa biblioteca? Não, ela já vem instalada no Python, né? Por isso que a gente vai usar, tá? Então ela é uma biblioteca que já existe no Python. A gente também vai criar uma propriedade aqui fora chamada erro e já vai instanciar. Quando você cria uma propriedade aqui fora, ela já sabe que é daquele objeto, tá? Só que você, sempre que você cria uma propriedade aí fora, você já tem que instanciar ela. Então todo objeto que você criado, mesmo que eu não tivesse um construtor, já ia ter essa propriedade erro. E por que eu estou criando ela lá fora? Porque eu vou usar esse erro toda vez que eu tivesse um erro. O que eu vou fazer aqui? Conectar, tá bom? Então def conectar. Como você sabe, ele sempre, para ser uma função, tá, do objeto, da instância, ele precisa receber o objeto como primeiro argumento, senão ele vai ser um método estático. E a gente vai, inclusive, depois usar com os métodos estáticos, e tem duas maneiras de criar o método estático. Uma é com uma anotação e outra é simplesmente omitindo o argumento self. Mas isso não vem ao caso agora. Então eu vou dar um copy-paste aqui, justamente para não ter que ficar escrevendo tudo para você. Justamente aqui eu tô com o comentário. Você já viu o try except? Não sei se você viu, porque às vezes é um pouquinho avançado, então eu vou falar um pouquinho dele. Try except é uma maneira de você testar para erros. Então você fala try. Try quer dizer tente. Tente fazer isso que eu tô pedindo para você fazer. Você coloca 2 pontos, dá, né, o seu tab de indentação e coloca o bloco que você quer que rode, né, que ele tente rodar aqui. Daí depois você escreve o except. O except é o código que vai rodar se acontecer algum erro. Se aconteceu algum erro, você captura o erro, você diz que quero que você capture o erro como erro. No caso aqui a gente tem um erro bem específico que a gente quer, tá? Então eu vou pegar esse erro específico, mas se não, tem outras maneiras de você capturar o erro. E daí você lida com o erro, você mostra. Então é uma questão de experiência de usuário. Você não quer que ele tente fazer alguma coisa, dá erro, e sai todos aqueles erros malucos que ninguém consegue entender. Então você quer poder dar para o usuário um erro mais arrumadinho. Então você vai pegar o erro e ele vai, aqui no caso, ele vai atribuir o erro aqui para, né? Então aqui ele pega o SQLite 3, ele tem uma propriedade que chama error, tá? E esse erro ele vai me devolver um erro que deu, sei lá, de conexão, de sintaxe do SQL, de qualquer erro que foi. Eu vou chamar ele as erro, eu tô dando um alias, né? Trata isso de erro, simplesmente que é mais fácil ter que ficar escrevendo esse negócio inteiro. Agora, eu quero que atribua lá para minha propriedade erro,
porque eu quero poder imprimir nas outras classes, caso aconteça algum erro, quando eu estiver tratando com o objeto. E aqui, simplesmente de debug, você vai ver que tem muito print aqui que eu fiz de debug, que eu deixei agora, simplesmente para você poder ver funcionando, mas que geralmente você tiraria depois. Eu simplesmente mandei ele, ó, não conectou ao SQLite, vamos ver qual que é o erro aqui. Então me print esse não conectou ao SQLite e o erro. E me retorne falso, porque deu erro. Então, deu um erro, não conectou. Então, a conexão não vai ter acontecido. E eu quero poder fazer algo, saber que a conexão não aconteceu e fazer algo com isso. Então, eu vou retornar um booleano, vou retornar falso. Agora, caso tenha dado certo, porque quando você usa o bloco try except, ele vai rodar isso, se deu tudo certo, ele vai ignorar isso, ele não vai rodar isso. Ele só vai entrar aqui se deu um erro, se teve algum erro, para você tratar esse erro. Se deu tudo certo, bacana, eu quero que você retorne verdadeiro. Então vamos ver o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai conectar? A gente vai criar um objeto conexão, tá? Aqui self.conexão, que vai ser da nossa classe, e ele vai servir para a gente fazer o que a gente precisa com a SQLite. E para criar esse objeto, você vai usar a funçãozinha do SQLite 3, chamada connect. E ela é super simples, você vai dar simplesmente um argumento, que é o caminho para a base de dados, com um arquivinho com o nome do caminho. Agora você tem que pensar, isso aqui não está sendo chamado aqui desse arquivo conexão base de dados, tá? Ele não vai ser chamado daqui. Ele vai ser chamado aqui do meu main, porque o meu main vai estar criando uma instância do jogo LC, que vai estar criando uma instância do fluxo de jogo, que vai estar criando uma instância da minha conexão do jogo, né? Que vai estar criando uma instância da minha conexão, tá vendo? Por isso que eu falo que é incept, né? Porque cada um desses vai estar criando uma instância, então no final ele vai estar sendo rodado desse arquivo aqui, que está na raiz. E o caminho que eu estou dando é relativo, então é relativo a esse arquivo main. Então eu vou colocar aqui db/zefa.sqlite, tá bom? E com isso ele vai conseguir encontrar a minha base de dados e vai conseguir fazer a conexão, tá? E daí eu vou precisar criar um objeto cursor. Cursor, pensa no cursor aqui mesmo, no nosso apontadorzinho. Basicamente ele vai estar apontando, ele vai estar usando esse cursor para poder executar as funções, ir lá e executar a função que eu quero, apontar para onde eu quero na base de dados. Como, por exemplo, executar um query de SQL específico. Como, por exemplo, depois de executar esse query, ir lá buscar os resultados. É com esse objeto cursor que a gente vai estar trabalhando para fazer isso. Então eu já vou criar ele aqui, self cursor, e como eu crio ele, com o meu objeto conexão que eu já criei, eu uso a função .cursor. E agora esse objeto cursor vai ter todos esses métodos, né? Vai ter todas essas funções. Então por isso, às vezes eu troco entre função e método, porque para um iniciante ficar falando método, às vezes ele não entende. Método nada mais é do que uma função dentro de uma classe, tá bom? É uma função que pertence a um objeto. E esse objeto cursor agora ele tem várias funções. Ele tem propriedades. Então eu vou poder fazer agora coisas com essas propriedades, tá bom? Então, se deu tudo certo, eu digo, pronto, a conexão foi de sucesso. Então o que eu vou fazer agora é vir aqui no meu jogo, no meu definite, e importar a minha conexão. Então, from model.conexão.bd, import conexão bd. E agora, eu não sei se você viu isso, eu acho o Gustavo Guanabara muito bom professor, tá? E eu gostei muito do curso dele de Raspberry Pi, então quando eu vi que ele tinha um curso de Python, eu assisti as primeiras aulas e eu gostei, e então eu coloquei aqui, eu indiquei o curso deles. Mas eu não assisti o curso inteiro porque eu já sabia Python. Então agora eu não vou saber se você inclusive chegou nesses detalhes, ou se você está fazendo só aquele import. Quando eu falo, em vez de colocar import, eu falo from, eu coloco from model.conexão import conexão bd, eu estou dizendo que do meu model daquele arquivo conexão bd, importa para mim a classe conexão bd, porque naquele arquivo eu posso ter várias classes, eu posso ter várias funções, eu estou falando uma função específica para ele importar, eu estou falando uma variável específica para ele importar, eu estou falando uma classe.
Porque senão, se eu não colocar isso, eu estou importando tudo. Se eu colocar só import model.conexão.bd, eu estou importando tudo que está dentro daquele arquivo, ele não tem como saber. Então, na hora que eu usar, eu vou ter que escrever assim, conexão bd.conexão bd, entendeu? E aí é muito para escrever. Dessa maneira eu já importei a classe direto e eu posso usá-la diretamente. Um outro detalhe, você vê que eu estou colocando aqui model.conexão bd. Aí você fala, Adriana, mas o jogo e o conexão bd estão na mesma pasta. Eu li lá na documentação, lá no tutorial que eu tinha feito, que não precisa estar na mesma pasta, eu não coloco módulo. E se eu fosse rodar do jogo.py, isso é verdade, porque ele daria erro, ele ia falar, não, aqui eu não tenho um módulo chamado módulo. Cadê esse módulo chamado módulo? Mas eu não vou rodar daí. Lembra que eu vou fazer o inception? Ele vai vir daqui, ele vai rodar do main.py. Então eu tenho que colocar o caminho relativo ao main.py, para que ele consiga entender. Senão vai dar erro, tá bom? Porque você sempre tem que ter em mente, sempre pensando de onde que vai rodar. E às vezes os tutoriais de iniciante não explica isso, porque a gente está sempre rodando ali da mesma pasta, né? E o pessoal acaba não falando esse detalhe, você só vai quebrar a cara. Eu, por exemplo, quebrei a cara assim, tá? Eu não tinha feito o curso do Gustavo Guanabara, eu tinha feito outro curso, e eu fui tentar justamente fazer um programa mais complexo assim, e aí de repente não estava funcionando, eu não estava entendendo, eu falava, mas eu tô fazendo igual você mandou. E demorou para eu descobrir isso, e inclusive não foi porque eu achei uma explicação em algum lugar, não, foi porque eu virei e falei assim, mas e se eu colocar pensando que está saindo daqui? E colocar o caminho relativo daqui? E aí eu coloquei e aí funcionou. Então, realmente, o pessoal tem a tendência a não explicar isso. Não sei se começarem a explicar, eu adoraria que começasse. Mas, justamente, no jogo eu vou ter uma conexão. Então, primeirão ali do jogo que eu vou criar é a minha conexão, tá bom? Primeiro, vou até tirar o PS, porque agora eu já tenho algo no init. Mas ele ainda não está conectando, né? Porque, olha aqui, no nosso conexão BD, eu fiz toda a minha super método conectar, mas eu não chamei ele, né? Então agora eu vou chamar aqui no init também self.conectar. Conectar, tá? Por enquanto, só chamar self.conectar. E agora sim eu vou rodar. De novo, lembra do Inception? Então eu vou ter que vir aqui no fluxo de jogo LC. Começar. Self.jogo igual a jogo, só que ele vai reclamar que o jogo não existe, então eu vou ter que importar aqui, né? From model.jogo import jogo, tá? E a gente vai vir aqui no jogo LC, a gente já está fazendo aqui. Então agora, quando eu rodar o main, a conexão com a base de dados foi um sucesso! Fizemos nossa primeira conexão. Agora a gente precisa ler dado. Só que esse vídeo está ficando super comprido, porque eu não pensei em dividir, então no próximo a gente vai ler os dados. Então vamos para a próxima aula?